Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 39 em diante. Todos acharam, amados? Que igreja maravilhosa! Nos diz a palavra do Senhor. E, quando acabaram de cumprir tudo o que, segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E a sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém. Podem tomar seus assentos? Rapidamente eu desejo agradecer esse honroso convite, nosso querido pastor presidente, pastor Sérgio, nossa pastora Maria Helena, para estar aqui nesse culto com a participação das nossas amadas irmãs do Círculo de Oração. Sou grata a Deus e agradeço também a todos os obreiros do Senhor, toda a igreja do Senhor aqui reunida. É um prazer, é um privilégio rever muitos irmãos e irmãs aqui. A igreja de Joinville tem uma identidade diferente. Ela tem uma simplicidade. E tudo que é simples, amados, carrega a qualidade do Evangelho. E a graça de Deus está aqui nesse lugar. Eu lembro quando esse templo foi inaugurado. Eu lembro quando eu cheguei em Joinville com 16 anos de idade, senti um toque poderoso da parte do Senhor. E começamos a aprender a servir. E eu fiz um campo missionário, o Hospital São José. E ali foi, durante anos, um lugar onde eu vi a graça do Senhor descer ali. E aonde você está? Vida missional, chamado para servir não é evento. É um chamado comprometido, sério, simples e cotidiano, para que cada um de nós viva a verdade do Evangelho aonde está. E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu quero servir. Eu desejo servir ao meu Senhor, a meus irmãos, eu desejo servir. E eu sinto um sopro de Deus sobre os nossos corações aqui nesta noite. Irmãos, eu desejei refletir aqui com as irmãs, com nossos irmãos, esse texto que chega a ser, até ser estonteante, de tão simples que ele é. Está registrado por Lucas, e Lucas é aquela pessoa tão discreta, existem pessoas assim tão discretas, ele não aparece no texto bíblico com grandes anúncios. Você vê uma transição de frase em Atos dos Apóstolos, quando ele diz, então fomos, em uma das viagens missionárias de Paulo, é ali que aparece Lucas. Não tem anjo tocando trombeta, não tem alarde. São aquelas pessoas que chegam e atravessam a esquina da nossa vida e a gente nem imagina a importância que elas têm. E esse moço foi muito importante, serviu e ajudou muito Paulo em suas viagens missionárias. E o evangelho aqui que ele escreve são as memórias de Paulo. E um desafio que nós temos aqui enquanto mulheres pentecostais é fazer com que a Bíblia deixe de ser um livro
que a gente carrega pelo lado de fora para se transformar em palavra que a gente carrega dentro da gente. E Paulo não tinha um evangelho escrito quando ele começa as suas viagens missionárias para ele consultar, mas o evangelho era a vida dentro de Paulo, era a prática, a presença maravilhosa de Jesus, o impacto do encontro, o comprometimento com ele, fez com que Paulo não só pautasse a sua vida, mas levantasse muitas pessoas. Quando a gente olha a estada dele em Atos 19, na cidade de Éfeso, é inacreditável o que Deus fez através de Paulo, de Lucas, daquela moçada. Ele fez de Éfeso uma espécie de internet, a qual a Bíblia diz que toda a Ásia Menor ouviu a palavra do Senhor. Durante 3 anos ele ensina ali com sabedoria, ele estava no meio de intelectuais, né? Ali já se discutia sobre o átomo, ali grandes discussões filosóficas, já muito tempo antes de Paulo, 500, 600 anos antes de Paulo, uma cidade extremamente culta, até os judeus eram mais tolerantes, porque é o único lugar onde Paulo consegue pregar durante 3 meses na sinagoga. Normalmente ele pregava um sábado, no outro pautorava, né? Pregava mais 2, no outro era expulso, mas aqui eles têm a mente um pouquinho mais aberta, e ele consegue pregar por 3 meses. Mas quando o evangelho começou a penetrar e fazer aquelas exigências, eles disseram, opa, nós não queremos isso. E expulsaram Paulo dali. Paulo, então, vai para a escola de Tirano e começa a pregar o evangelho. Era muita sabedoria e graça de Deus, e unção de Deus. O evangelho era poder de Deus, porque havia libertação, havia cura, havia salvação. E evangelho é isso, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E Lucas vem influenciado por esse evangelho que ele viu Paulo pregar, que ele participou, que ele aprendeu, que ele esteve comprometido. E quando ele escreve para o excelentíssimo Teófilo, ele diz uma coisa interessante. Ele fala que ele procurou saber minuciosamente de todas as testemunhas oculares, o que me faz pensar, o que me faz conjecturar, que isso que nós acabamos de ler foi contado para ele pela própria Maria. A Maria é uma mulher extraordinária, uma mulher de fé, muito simples. Uma menina que entre 16 a 18 anos, com todas as implicações que a vontade de Deus tinha sobre ela, e eram seríssimas, ela poderia morrer apedrejada por aparecer grávida sem estar casada, mas ela assume as consequências do que é um comprometimento com o Senhor, e ela diz, eis aqui a tua serva, faça em mim conforme a tua vontade. Algumas teologias têm necessidade de uma Maria apagada, pálida, sem sexo, tão quietinha, mas a Maria é do tamanho que os evangelhos a descrevem. Uma mulher de muita coragem. Quando ela teve seus outros filhos, ela deu o nome de guerreiros corajosos. Judas, Tiago, Simeão, nome dos guerreiros asmoneus, dos macabeus, daqueles que lutaram sozinhos contra o Império Seleucida. Uma mulher de força. Só que a Maria era como eu e você. Uma mulher de força, uma mulher de coragem, uma mulher de fé. Mas ela estava em construção. Assim como eu e você, ela não estava acabada ainda. E ela deixou ser construída por Cristo. E ela aceitou o confronto da palavra de Jesus em relação a ela. E ela vai se agigantando nas Escrituras à medida que ela vai ficando cada vez mais discreta e servindo. A Maria também se equivocou algumas vezes, quem nunca? Mas ela soube ouvir, ela soube refletir, ela soube guardar no coração. E esse texto, ele não pretende ser nada mais do que é uma descrição. Mas para mim, irmãs, ele funciona como uma espécie de uma parábola daquilo que acontece na minha e na tua vida, na minha e na tua vida também, meu irmão. Diante das decisões que o nosso coração precisa tomar, diante das verdades do Evangelho, a cada passo da nossa existência. Descrito por Lucas com muita fidelidade, e como eu disse, provavelmente contado pela própria Maria.
um episódio do dia a dia. Ela, seu marido José, seu filho mais velho, Jesus, com 12 anos, e na casa deles tinha uma escadinha, né? Assim como eu e muitas irmãs, Maria devia ter bastante roupa para lavar. Diante da mesa deles, tinha muita criança correndo em volta daquela mesa. Ela teve outros filhos. Nessa ocasião, Jesus estava com 12 anos. E conforme mandava a lei, havia 3 festas de instituição mosaica. Moisés instituiu na lei que 3 festas eram obrigatórias para todo homem. A religião, ela era obrigatória para o homem, mas as mulheres participavam também. Ir a Jerusalém para celebrar 3 festas. Haviam muitas outras, mas já de instituições rabínicas, instituída pelos rabinos. Essa que era uma das festas principais, a festa da Páscoa, a Maria, José, Jesus, seus parentes, seus vizinhos, foram a Jerusalém. Eles moravam na Galiléia, irmãos. A Galiléia era um lugar muito lindo, um lugar muito frutífero, um lugar de verde em abundância, em contraste com a Judéia. Porém, era um interior, lugar de gente simples, cerca de 3.000 habitantes. Para eles ir até Jerusalém, eles tinham que andar 147 quilômetros a pé. Então, os pobres, e Jesus nasceu numa família pobre de Marré-Gessi, né? Eles eram muito pobres, eles não tinham condições de ir 3 vezes a Jerusalém. O que eles faziam? Eles iam junto com os vizinhos, junto com os amigos, junto com os parentes, em uma das festas. E essa ocasião foi o que eles fizeram. Saíram de Nazaré, desceram a Jerusalém. Jerusalém vai ficar no alto, vão subir a Jerusalém, mas eles foram até lá 147 quilômetros a pé, cantando aquele salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu lembro que quando nós estávamos escrevendo o livro dos 85 anos da Assembleia de Deus em Joinville, eu peguei um livro de pesquisa e eu li algo ali que eu fechei o livro, me debrucei, chorei. Ao ler que os irmãos de Joinville subiam a Serra Dona Francisca de bicicleta, não era asfaltada, não tinha luz, para levar a ceia para os irmãos em Mafra. Levavam a ceia, às vezes a bicicleta estragavam e eles vinham orando e cantando, empurrando a bicicleta até Joinville. E eu disse para o meu coração, não é possível viver de glórias passadas, assim como a igreja de Sardes. A glória, a presença de Deus e o serviço foi verdade na vida dos meus irmãos e precisa ser verdade na minha vida também. Maria e José pegaram a sua família, os vizinhos, e foram cantando alegres, 147 quilômetros a pé. Quando chegam em Jerusalém, irmãos, que baque. Agora eu estou morando em Balneário Barra do Sul, ou seja, Nova York, né? Não há um semáforo na rua. A gente vem para Joinville e não está nem acostumado com tanta luz na rua já. Os olhos começam a piscar. Sair de Nazaré e chegar em Jerusalém era uma experiência fantástica. Jerusalém era a capital, o lugar do grande templo, reconstruído, embelezado pelos Herodes, tão diferente do tabernáculo, que tinha um candelabro batido, de ouro batido, feito a martelada. Lá no templo tinha 10. Não tinha uma bacia de bronze, tinha 10 mares de bronze. Os levitas cantando perito em cantar nas escadarias, era a coisa mais linda. Chegar num culto em Jerusalém, ver a roupa do sacerdote, toda linda, toda branca, embora ele estivesse com os seus pés descalço, com o pé em contato na areia do chão do deserto, para lembrar que, embora a veste fosse toda linda e especial, ele, como todo mundo, estava com seus pés no chão da terra. Só há um Senhor sobre nós. E eles chegam àquela maravilha daquele
culto vem o coração quebrantado da pessoa pecadora com o animal, trazer para o sacrifício, o sacerdote mandava ele colocar a mão, transferir os pecados, o coração quebrantado. Deus, eu não queria ter errado, eu não queria ter falhado, mas eu não dei conta de viver. Transferia o pecado, o sacerdote dava a faca, ele tinha que degolar, o sangue esguichava, tchá! Era um espetáculo, irmãos, que inebriava os sentidos. Chegar em Jerusalém, ver um culto tão lindo, tão bem preparado, tão bem organizado, ver a glória de Deus descer quando eles cantavam, é fascinante. Era em Jerusalém e é nos dias de hoje. Eu já fui em culto que vi gente de cadeira de roda levantar a cadeira, colocar para cima e sair andando no meio da igreja. O Senhor está no nosso meio. É fascinante, é lindo, envolve os sentidos. E a Maria e o José foram se encantando, se perdendo no espetáculo religioso e esqueceram de Jesus. A festa durava uma semana, e a festa da Páscoa, ela tem o objetivo, sempre teve, de ensinar as crianças. Eles colocavam toda aquela mesa, ainda hoje se celebra no lugar mais santo, que é dentro da sua casa. Colocava aquela queará, aquele prato, nozes ralada com mel e azeite, um osso de galinha com um pouquinho de carne assada, colocava um copo com água e sal, um pedaço de batatinha ou acelga, e chamavam as crianças. Quando a criança chegava, eles molhavam aquela batata na água e sal e colocavam na boca da criança. O que é isso, papai? Essas eram as nossas lágrimas que nós chorávamos no Egito. Enquanto nós trabalhávamos debaixo da chibata, a lágrima salgada escorria sobre a nossa boca. Mas, meu filho, nós oramos. Meu filho, quando você estiver em aperto, quando você sentir a sua alma não aguentando sobre a escravidão do peso da dor, clame a Deus, que o nosso Deus é um Deus que ouve a oração do seu povo. Nós clamávamos para que Deus nos libertasse, Deus levantou um libertador. Pai, eu sei, foi Moisés. Não, meu filho, Moisés foi um instrumento, foi o próprio Senhor que desnudou o seu braço e arrancou o seu povo de lá com a mão forte. Meu filho, nós comemos a Páscoa naquele dia, com os lombos vestidos, cingido, nosso peito calçado no pé, cajado na mão, comemos em pé com pressa, porque o anjo ia passar naquela noite para matar todos os primogênitos. Deus estava nos livrando de lá, mas você não. Está vendo essa cadeira toda estofada e linda, meu filho? Essa cadeira é para você sentar e comer a Páscoa, porque você não é escravo, você serve a um Deus que liberta, você é livre, meu filho. Senta e participa dessa comemoração de um Deus que liberta, e o Deus que liberta é o Deus que sustenta o seu povo no meio do deserto. Nós temos essa mesa porque o Deus que liberta é o Deus que nos sustenta a cada dia, meu filho, seja grato. Era uma festa linda, mas a Maria e o José se perderam no espetáculo religioso. Na hora de ir embora, andaram um dia inteiro, caminharam um dia inteiro, chegaram de noite em alguma localidade antes de chegar em casa. E quando foram juntar a família, a Maria pergunta: cadê Jesus? Onde é que está Jesus? Pensou, irmão, ele? José, Jesus está aí com você? Não. Ele não está aí com você? Ele veio com você? Não. Calma. Ele deve estar com os companheiros ali, com os parentes, porque a gente sempre confunde, irmãos, a alegria de quem está na caminhada conosco com a alegria de Jesus. Presença de quem está caminhando conosco com a presença de Jesus. Eu ando com aquele grupo anda com Jesus, consequentemente eu ando com Jesus, mas você não enxerga mais ele na sua frente. Você não conversa mais com ele, você não consegue vê-lo e nem senti-lo.
E a Maria, eu acho que deu pelo menos uns 10 tipos de ruim na Maria. Eu perdi a Nicole tinha entre 3 anos a 4, ela não tinha 4 anos ainda, o Gabriel havia nascido, e nós fomos atender a igreja de Londrina. E quando nós retornamos, eu perdi a Nicole no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, num dia de muita muvuca. Quando eu li esse texto, eu pensei que o que eu senti por 15 minutos, a Maria sentiu por 3 dias. Essa mulher, como mãe, como eu e você, deve ter tido dor nas costas, vontade de vomitar, deve ter chorado ao extremo. Eu cheguei no aeroporto e pedi, meu esposo estava com o Gabriel, recém-nascido, e eu peguei algumas malas e disse para Nicole, Nicole, meu amor, você fica aqui. A mãe não vai nem fechar a porta do banheiro, mas, por favor, não saia aqui. Eu vou ficar. Mas fica aqui esperando a mamãe. Só que eles andam enrolados no pescoço do pai, igual um cachecol, né? E quando ela olhou, o Celso tem 1,90 m, quando o Celso passou, ela olhou e disse, o papai, e saiu correndo. Quando ela saiu correndo, ela já não conseguiu mais ver ele. Viu muita gente. E eu abri a porta onde estava minha filha. Saí dali desesperada, não consegui encontrá-la. Esperei o meu esposo na porta do banheiro masculino. A Nicole está por aqui. Não, a Nicole está com você. E eu olhava e aonde está a Nicole, já me deu dor nas costas, eu saía correndo até aquele imenso pátio lá dos carros e do estacionamento, e eu não encontrava ela, e eu voltei chorando, eu não conseguia andar, eu caí de joelhos, eu me levantava, Deus, cadê a minha filha? Devem ter raptado a minha filha, o que eu vou fazer, Senhor? O que eu posso fazer? Desesperada, 15 minutos, de repente eu ouvi no alto-falante a voz, né, da recepcionista, senhora Isabel Cristina Veiga Melo. A sua filha Nicole Ferreira Melo está aqui no balcão de recepção aguardando a senhora. Ai, moça, eu não sabia se eu chorava, se eu ria ou se eu dava uns tapas na Nicole quando eu vi ela. Desesperada, quando eu cheguei, o guarda já disse para mim, vocês não cuidam dos filhos de vocês mesmo, né? E ela disse, mamãe, eu fiquei desesperada porque eu não vi mais o papai, mas eu vi uma mulher com um microfone e eu lembrei que a senhora usa o microfone. E eu disse, ela pode falar para alguém. E eu disse para ela, se a senhora, meu nome é tal, o nome da minha mãe é tal, o nome do meu pai é tal, se a senhora chamar ela aqui no microfone, eu faço um coração bem bonito para a senhora. Estava ela desenhando um coração. A Maria, assim como eu e você, deve ter se desesperado. Andaram uma noite inteira, tiveram que voltar uma noite inteira e não encontraram ele. Voltaram o caminho de um dia, não encontraram. Segundo dia procurando, não encontram a Jesus. Terceiro dia procurando em Jerusalém, o desespero já tomando conta. Até que alguém chega e diz, aonde foi que vocês viram ele pela última vez? No templo. Então vamos para lá. E quando eles chegam no templo, está aquele espetáculo, aquele adolescente jorrando graça, vazando o evangelho. Só que, embora maravilhado, Jesus não escapou de uma bronca da sua mãe. Porque transferência em família é um negócio sério. Jesus, o que foi que você fizeste comigo e com teu pai? Nós te procurávamos. Jesus não fez nada, ele não se perdeu de ninguém. Ele estava onde deveria estar. Só que desde lá do Gênesis, o livro de Gênesis é um livro espetacular, irmãos. Além de tudo que ele fala, ele é um modelo psicológico do comportamento humano. Ele mostra que a culpa não consegue lidar consigo mesmo em verdade, então ele transfere. A responsabilidade era da Maria, era do José. Mas eles não conseguem lidar com essa verdade e eles jogam para um adolescente que está com 12 anos. Porque a transferência em família, ela acontece o tempo todo. Lá na sua casa, irmã, aquele bonitão,
joga a culpa em você de responsabilidades que eram dele, ou é só na minha casa que acontece isso? Meu irmão, aquela bonitona, que inclusive está aqui também, né? Ela também tem a mania de apontar o dedo para você e jogar a responsabilidade para você de coisas que são responsabilidade dela? Quantas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos? Porque a culpa não consegue lidar consigo mesma em verdade. E Jesus disse, mas por que vocês me procuravam? Não sabia que me competia cuidar das coisas do meu pai, mas o pai era José, eles não entenderam, mas a Maria guardou no coração. Ser mãe de Jesus, e Paulo diz aos Gálatas, eu sofro as dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. Jesus disse, quando a sua mãe e seus irmãos foram buscar, ele entrou no templo, na casa que ele estava, ele disse, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Eu e você, se fazemos a vontade do Pai, somos mães e irmãs de Jesus. Só que ser mãe de Jesus não é brincadeira. Porque tudo que Jesus faz, tudo que Jesus fala, respinga em nós. Traz para nós as consequências. E a Maria carrega responsabilidades a vida toda também. E ela sofre com as consequências das atitudes de Jesus, como eu e você. E ela vai aprendendo ao longo da vida a lidar com tudo isso, a ser construída, a entender, a deixar o Evangelho se expandir nela. Às vezes, amados, e eu tenho certeza que Deus não fala para banco nem para parede, Deus fala com gente. E o pastor disse um negócio tão lindo, que ele lê um texto, o pastor Sérgio lê um texto extraordinário, de Jesus lavando os pés dos discípulos. Olha só, irmãos, nessa caminhada não tem quem não suje os pés. Enquanto a gente caminha, todo mundo, todos nós sujamos os pés. E a igreja é um lugar onde a gente deve lavar os pés do nosso irmão com discrição, com bondade, com misericórdia, com amor. E nesta noite é isso que o Espírito Santo está proporcionando para você. Quem sabe você já perdeu Jesus diante da beleza do espetáculo religioso. Continua extremamente religioso, mas o Evangelho você já não vê mais, não habita mais dentro de você. Você se encantou com algo tão lindo e acabou perdendo a presença de Jesus e seguiu a caminhada. E conforme o texto, eles só perceberam quando escureceu, é quando a vida da gente escurece que a gente percebe que a gente está caminhando sozinho. Está começando a cair a ficha que você está caminhando sozinha, que você está caminhando sozinho. E eu pergunto, aonde foi que você perdeu Jesus na caminhada diante do espetáculo religioso? E não é só coisa linda, admirável, que nos faz perder Jesus no espetáculo religioso. Às vezes são as coisas a que todo ser humano está sujeito, as injustiças, alguma coisa que não deu certo, alguma coisa que você não gostou, alguma coisa que deveria servir para te construir, coisa que todo ser humano está sujeito. Quem sabe você é os restos de uma tempestade que entrou aqui nesta noite. Coração ferido, magoado, machucado. Perdeu Jesus diante do espetáculo religioso porque não suportou ouvir, ver, falar, administrar, entronizar, tirar, desemocionalizar alguma experiência. E hoje percebe que começa a caminhar sozinho. Tão religiosa, tão religioso, mas Jesus já não está mais presente. Irmãos, eu passei uma experiência. Quem nunca? E eu prego essa palavra porque ela é para mim. Ela serve primeiro em mim. Que eu fiquei tão ferida, tão machucada, tão doída,
E eu tinha que dar escola dominical para algumas pessoas. Durante 10 anos eu ministrei escola dominical na congregação do Portinho. Ah, irmãos, com vergonha eu digo que eu deixei alguém com a mão estendida. Paz do Senhor, irmã Isabel, e eu não conseguia olhar. Olha que idiotice, irmãos. Querendo ensinar a palavra, o evangelho, mas não dando conta de viver. Quantas vezes eu já corri e disse, irmão, irmã, pelo amor de Deus, me perdoa a imaturidade, a falta de bom senso, de equilíbrio para olhar para a vida. E como eu já fui perdoada. E nós somos o povo do perdão. Nós perdoamos porque nós já fomos muito perdoados. Paulo diz aos Efésios, diante do seu trabalho maravilhoso, ficou uma igreja muito linda, capítulo 4, ele diz de algumas coisas que nós devemos deixar, e no grego ele usa a palavra despir-se, tira a roupa que não te serve mais, abandone, coisas que você carrega consigo, e ele faz uma lista, João faz outra, Pedro faz outra, e ele começa pela amargura. Efésios 4:31, deixando, pois, Abramão, largue, jogue fora a amargura. E a amargura é um ressentimento, é sentir de novo uma experiência que te magoou, e você sente aquela mesma emoção, e o evangelho não consegue fincar suas raízes em nós, enquanto nós continuamos amargurados. E aí Paulo diz, sede benignos uns com os outros, perdoadores, misericordiosos, assim como Deus vos perdoou. Abra mão, lance fora, porque isso nos faz perder a presença de Jesus em nossa vida. É preciso abrir mão, assim como Jonas abriu. Gente amargurada não falta na vida e nem nas escrituras. Jonas, levanta-te, vai a Nínive. Não vou, eu prefiro morrer, mas eu não vou. Fruto do seu tempo. Israel achava que Deus não gostava dos ninivitas. Jonas diz, eu também não vou gostar. Deus vai dar um livramento tremendo para Judá. Manda um anjo, mata 185 mil soldados assírios, quando eles vêm afrontando Israel. Israel interpreta Deus muito mal e pensa, Deus mata quem não gosta de mim. Deus pisa quem me machuca. Eu morro, mas eu não vou. Mas Deus tem uma maneira sutil, forte, maravilhosa e eficaz de nos ensinar. Ensinou a Jonas, e ele escreve o seu livro, e ele volta para dizer para o seu povo, que a graça de Deus é tão grande, que se Deus quiser abençoar a quem te magoou, o que você vai fazer? Vai se amargurar também? O que você vai fazer? Porque o Jonas se amargurou. Não quer ir para Nínive, vai para Tarsis, compra uma passagem. Tarsis provavelmente no sul da Espanha, vai a Jope, compra uma passagem. Deus manda um vendaval terrível, tipo aquele ciclone que passou a última vez. Eu moro na frente do mar, era como se tivesse uma batedeira embaixo do mar. Aquilo fazia... E no texto hebraico, Jonas dormia que roncava. Psicologicamente induziu o seu sono, dizendo, não é comigo essa conversa, eu não quero saber. Quando acordam, ele pede para que joguem ele na água. Deus já tinha preparado um transatlântico, um grande peixe para engoli-lo, como Deus também já preparou algo para te preservar até aqui. Quando Jonas é vomitado pelo grande peixe, Deus diz para ele vai, mas ele vai amargurado. Ele prega a mensagem, quando Deus derrama da sua graça, ele fica ressentido. Ele só falta dizer, eu sabia que o Senhor era cheio dessa baboseira de graça. Começa a amar uma planta, mas não é capaz de amar quem Deus ama. O que você vai fazer? Vai ficar amargurado também, como eu já fiquei?
Mas a graça do Senhor está aqui nesta noite, para trazer perdão, para trazer misericórdia, para que você faça esse caminho de volta. E esse caminho não está pelo lado de fora, esse caminho está pelo lado de dentro. Fugindo de si, ninguém encontra Deus. O Senhor te trouxe aqui para que, através de acender a luz do holofote da palavra, o Espírito Santo jorre luz e você consiga enxergar dentro de você, eu consiga enxergar dentro de mim. Jesus quer novamente abraçar você, encontrar você, renovar você, te batizar com o Espírito Santo, te libertar, te curar, encher você de graça, de bondade, de perdão, de misericórdia. E não fique igual ao filho pródigo, não igual ao irmão dele, quando o pai diz, eu vou trazer um anel para você. Não, pai, por favor, eu não mereço. O senhor não sabe onde eu coloquei a minha mão. Eu vou trazer sapato para os teus pés. Não, eu não quero, eu não mereço. Ele sabe que ele não merece. Ele sabe que ele não merece nada. Quando o pai diz que vai trazer anel, vai trazer roupa, vai trazer sapato, ele sabe que ele não merece nada, ele simplesmente aceita a graça e diz, eu estou aqui, pai. Ele aceita essa graça. É preciso ser humilde para aceitar a graça de Deus. Para encerrar, irmãos, meu pai faleceu há 6 anos. E meu pai era um homem muito simples. O pastor Sebastião conheceu meu pai. Baixinho, uma pessoa muito simples. Meu pai gostava muito do mar, gostava muito de peixe. E desde que nós fomos morar lá, há pouco tempo a gente abriu uma pequena conveniência. E quando as pessoas chegavam lá e pediam para o meu marido, a gente gostaria de uma porção de peixe. Ele disse, Isabel, você precisa fazer peixe. Esse negócio não vai prestar. Porque quando eu era pequena, eu me engasguei com um espinho de peixe, fiquei 30 anos sem comer peixe, não gosto de comer peixe, não sei fazer peixe, não vai dar certo isso. Ah, Isabel, mas eu não acredito. Volta a comer peixe, é uma coisa tão saudável, tão gostosa, e de tanto ele insistir, eu fui voltando. Agora você precisa fazer. Mas que segredo deve ter em fazer um peixe empanado, né? Até mato empanado, é gostoso. Isso é simples, não deve ter segredo. Pesquisei lá uns temperos, coloquei no peixe, fiz lá, conversei com o dono de restaurante, fiz a primeira porção de peixe, eu coloquei em cima da mesa e saí correndo, né? Olha, muito bom o peixe, disse para sua esposa que está maravilhoso, vou trazer o time de futebol para comer esse peixe aqui. O próximo peixe, eu já fui mais confiante, temperar. E assim foi, Miriam, fui fazendo, até que esses dias eu estava virando peixe na fritadeira, e eu lembrei do meu pai, e disse, que pena, eu não posso fazer um peixe para o meu pai não está mais aqui, tanto que ele ia gostar. E eu senti uma voz mansa e suave dizer dentro de mim, tempo não faltou para você. Você teve muito tempo. Mas você achava que era complicado. Enquanto ele bebia e fumava e tocava o terror quando bebia, você achava complicado, lembra? E você saía a refugiar-se em um lugar que você se sentia segura, mas eu sempre te guardei. Aquele era o tempo. Hoje ele não está mais aqui, mas o tempo não te faltou. Eu desliguei a frigideira, dobrei o joelho no chão da cozinha e disse, é verdade, o Senhor tem toda a razão. Mas eu não vou ser arrogante de ficar sentindo pena de mim, dizendo para mim que eu devia, não, eu vou aceitar a tua graça e o teu perdão. Eu não posso fazer para ele, mas eu posso fazer para minha família, eu posso fazer para os irmãos, eu posso fazer para o vizinho, eu posso fazer para todos que chegarem aqui. Ainda dá tempo de amar, ainda dá tempo de estender a mão, ainda dá tempo de servir. Pare de lamber as suas feridas, pare de sentir pena de você mesmo, porque você perdeu Jesus diante do espetáculo religioso, porque você se sentiu ferido, criou expectativas que não foram correspondidas.
Pare, porque o Evangelho não lança as suas raízes aonde há autopiedade. Olhe e enxergue a graça e a bondade do Senhor, a oportunidade de abraçá-lo, de levantar, de servir, de fazer, de viver. Deus quer te dar a vontade de sonhar, de viver, de amar novamente. Se coloque em pé, porque a graça de Deus é sobre a tua vida. Uramandaramassaia. Uramandaramassaia. Aonde foi que você perdeu Jesus no espetáculo religioso? E sozinha e sozinho geme e chora. A dor é tão grande no teu coração, mas essa linda que está do seu lado está aí para ajudar a lavar os pés que se empoeiraram na caminhada. A graça de Deus está sobre a sua vida. Eu já quero passar para o nosso pastor Sérgio, para ele orar conosco. E eu gostaria sinceramente que, se você pudesse levantar a sua mão ou vir aqui na frente. A igreja quer te abraçar, quer orar com você, quer dizer: nós estamos aqui para caminharmos em 2023. E não é só a igreja e os irmãos, Jesus está aqui de braços abertos para te acolher, para te trazer vida. Aonde foi que você perdeu Jesus no espetáculo da religião? Mas Ele está aqui chamando você de volta para um encontro profundo. Não mate a oportunidade de viver o Evangelho na sua vida. Aproveite o dia que se chama hoje.